We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. Bom dia para você que acompanha o nosso canal ou que está chegando aí pelo tema da descrição ou que por nada assim chegou até nós. Nosso canal ele é um canal que faz comentários bíblicos, né? E nós vamos falar hoje do Joel. Aí você pode estar perguntando assim, mas quem é Joel? Eu nunca ouvi falar de Joel. Joel ele é um dos profetas menores da Bíblia, né? E ele está ali agrupado com alguns outros profetas também chamados de menores, porque são poucos capítulos desses livros, né? Comparado a Isaías, comparado a Ezequiel, outros livros maiores. Esse livro é o único livro da Bíblia que fala sobre a história de Joel, né? Então fica até difícil a gente colocar uma data, porque nessa época nem rei tinha, não fala sobre o rei. E os estudiosos dizem o seguinte, que esse livro ele pode ter sido escrito antes do exílio ou pós-exílio, e a grande maioria acredita que esse livro tenha sido escrito pós o exílio, né? Devido ao fato de não haver rei nesse período, tá? Então vamos lá, o livro Joel, o nome Joel quer dizer Yahvé, Deus, e seu pai, o nome dele era Petuel, que também só fala nesse livro o nome desse homem, a gente não sabe a história dele. 14 vezes aproximadamente há o nome Joel na Bíblia, e esse é o mais famoso. E um dos que eu recordo é o pai de Elcana, pai de Samuel, ou seja, Joel, avô de Samuel, né? E a gente começa no capítulo 1, falando do que estava acontecendo em Judá, né? A crise que estava acontecendo é uma história de terror, né, cara? Os gafanhotos estavam devorando toda a plantação, e naquela época o povo era totalmente agrícola, né? Dependia totalmente da agricultura, do seu plantio. E no versículo 4 ali, logo de cara, já fala dos causadores dessa desgraça. Ou seja, fala de 4 qualidades de gafanhotos. Fala do cortador, do migrador, do devorador e o destruidor. Ou seja, um vinha e comia um pouco, e o que sobrava o outro comia, e o que sobrava o outro comia, e o que sobrava o outro comia. Conclusão, não sobrava nada, né? E tem aquele ditado que diz o seguinte: antes da nuvem do gafanhoto passar, um jardim, uma floresta, e após a passagem do gafanhoto, um grande deserto, né? Vamos falar um pouquinho do comportamento do gafanhoto, né? O gafanhoto ele não é assim aquele inseto que trabalha em grupo, mas ele tem a sua vida solitária. E ele não trabalha em prol da sua colônia, do seu grupo, ele trabalha individualmente, ele come até o próprio peso do seu corpo, e ele pode comer até um outro gafanhoto se assim houver essa oportunidade. Ou seja, a função dele é comer, ele destrói, né? E não constrói igual a formiga que constrói lá a sua casinha, né? Guardando alimento junto com as outras, a abelha lá que trabalha, todas fazendo lá a colônia delas com mel, em função da rainha, o cupim, dizem que o cupim também trabalha em grupo, né? Em função da sua colmeia também, e o gafanhoto não, é cada um por si e Deus por todos. Então, essas 4 qualidades de gafanhoto estavam destruindo toda a plantação. E aí Joel fala, isso aí está acontecendo porque vocês não mudaram o comportamento de vocês. Isso aí é questão de coração, tem que haver arrependimento, né? Vocês não se arrependeram e Deus lançou sobre vocês um castigo. Esse castigo é semelhante ao castigo que foi executado sobre Faraó, né? Para que eles libertassem o povo de Israel
naquela ocasião, que era escravizado pelos egípcios, né? Houve as 10 pragas, e uma das pragas foi a praga de gafanhoto. E Joel fala o seguinte, olha, isso é o começo. Vai vir o dia do juízo, vai vir coisas piores, como aconteceu no Egito, né? Houve a praga do gafanhoto, depois da praga do gafanhoto houve a praga dos filhos primogênitos, né? Todo primeiro filho, ou seja, o mais velho dos filhos dos egípcios, morreram. E essa praga foi terrível e foi a que motivou o faraó libertar o povo de Israel, deixar o povo de Israel ir embora, depois ao arrependimento, aquela história toda que vocês conhecem, que ele se arrepende de ter libertado o povo de Israel, porque ali ele tinha perdido todo o seu poder e ele vai atrás do povo de Israel. Mas o que motivou ele foi a perda do seu filho primogênito, né? E aí, voltando para o livro de Joel, Joel fala o seguinte, olha, vocês vão ter que chorar. Chore vocês, ministros, chore vocês, sacerdotes, chore vocês, os bêbados. Por que os bêbados, né? Porque não ia ter uva para eles poderem fazer o vinho deles, né? E os sacerdotes, porque não ia ter o sustento da casa de Deus, não ia ter sacrifícios, animais, né? Que os animais eram sacrificados, a parte da carne era doada para os sacerdotes, né? E Joel fala, chorem todos vocês, se reúnam, né? Invoquem esse Deus. E aí a gente entra no capítulo 2, né? O capítulo 2 fala sobre um derramamento do Espírito Santo. Ali Deus promete a eles 2 qualidades de chuvas, a serôdia e a temporã, né? Mas vamos voltar aqui ao derramamento do Espírito Santo, que aconteceu em Atos 2, lá Pedro explica para as pessoas que questionavam aquele momento que estava acontecendo lá. Vocês vão lá em Atos 2 e leiam essa história. Aqui no capítulo 2, né, é pura coincidência, capítulo 2 de Joel e capítulo 2 de Atos. No capítulo 2 de Joel, no versículo 28, diz o seguinte, e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Ou seja, Deus não deixa ninguém de fora nesse capítulo, nesse versículo aqui. Ele inclui toda a nação que, se voltasse para ele, seria agraciada com o derramamento do Espírito Santo. E aí Pedro, lá no livro de Atos 2, quando inaugura a igreja, né, ali seria a inauguração. Jesus também adverte a eles, olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam cheios do Espírito, recebam poder. E foi isso que eles fizeram, ficaram em Jerusalém, aguardando o cumprimento dessa promessa feita por Joel. E ali, aquele momento, em Atos 2, acontece esse derramamento sobre todos os que acreditavam em Jesus Cristo. E alguns questionaram, dizendo que eles estavam bêbados, e Pedro vai e explica, olha, não é nada disso, o que está acontecendo é o que o profeta Joel profetizou, né, o derramamento sobre todo aquele que invocar o nome do Senhor. E aí vem o juízo de Deus sobre as nações inimigas, mas antes disso eu vou falar um pouquinho sobre a restituição, né? O versículo 25 fala sobre a restituição. Alguns que gostam de pregar prosperidade usam até essa passagem, mas sem usar totalmente o contexto. Essa restituição é devido ao arrependimento que Joel fala anteriormente ali. Vamos ler aqui no versículo 12, ele fala o seguinte, aqui é a passagem da misericórdia, né? Versículo 12 do capítulo 2. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal.
Ou seja, Deus estava ali falando para que eles precisassem rasgar o coração e não a roupa, né? Não a parte externa, a parte que os homens veem. Os judeus eles tinham aquele costume de quando estavam sofrendo, arrependidos, rasgavam suas roupas, se vestiam de saco, jogavam cinza na cabeça e todos sabiam que eles estavam sofrendo, que eles estavam arrependidos, mas Deus não queria aquela prática religiosa. Deus queria realmente uma mudança na sua mente e no seu coração. E aí Joel adverte a eles para que haja esse arrependimento do coração, né? E não aquele arrependimento religioso que não estava trazendo resultado para a nação. Ele conclama todos a se converterem, né? E depois aí viria essa restauração que fala aqui no versículo 23 do próprio capítulo 2. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Aí fala aqui, essa chuva, né, é a seródia e a chuva temporã. Essa chuva era a bênção de Deus sobre o povo. Elas eram chuvas importantíssimas para o povo de Israel, o povo de Judá, porque na Palestina havia o outono e era justamente essa época que eles plantavam, né? Porque ali a terra era irrigada e ela firmava a sua plantação na terra naquele período. Após o outono vinha o verão, que era um verão seco, né? E depois do verão vinha a primavera, e aí a chuva temporã vinha para dar o crescimento e preparar para a colheita. Então essas duas chuvas eram muito importantes e Deus aqui fala com eles, olha, eu vou dar essa chuva para vocês, se vocês fizerem o que está lá no versículo 12, se arrepender. Não é assim, né, fazer campanha, não, é se arrepender, mudança de comportamento. Restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor, pelo cortador e o meu grande exército que enviei contra vós. Quer dizer, Deus enviou esse exército contra eles. Era um castigo de Deus sobre a nação judaica. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de vocês, ou seja, no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu nome jamais, e o meu povo jamais será envergonhado. Havia a cultura de deuses, vários deuses para a plantação, para a fertilidade, e se o povo não tivesse esse alimento naquela época, é porque o Deus deles não era bom, o Deus deles não servia. E Deus está dizendo aqui, ó, todos vão saber que vocês estão comigo, pela qualidade de vida que vocês têm. Aí a gente volta lá para o capítulo 3, os juízos de Deus sobre as nações inimigas, ou seja, Israel, haviam vários inimigos ali que castigavam realmente Israel, os filisteus, os egípcios, né? Ali havia também o povo edomita e outros povos ali, cujo não me recordo o nome. Esses povos eram vizinhos ali e eles constantemente estavam roubando ou atacando o povo de Israel, o povo de Judá, um povo que sofria algumas injustiças, e Deus diz que daria êxito contra essas nações. Então eu vou ficando por aqui, né, com mais esse comentário simples, né, que espero que tenham gostado. E se vocês têm algum conhecimento sobre esse livro de Joel, coloquem lá no comentário para a gente bater um papo. Fiquem conosco, que Deus abençoe a todos vocês, que os guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tragam a paz sobre a casa de vocês, tá? Até o próximo vídeo, até o próximo comentário. Deus abençoe, muito obrigado e até. Tchau!